Olá, tudo bem? Está começando mais um episódio do nosso podcast Sem Cerimônia. Todos os assuntos tratados aqui com especialistas em diversas áreas e daquele jeito, informal, sem cerimônia. Hoje a gente vai falar de um tema que toca bastante aí na questão empresarial, que é a demissão por justa causa. E quem vai explicar tudo para a gente é a advogada trabalhista empresarial Maiara Bispo. Obrigada pela presença, Maiara. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos explicar então essa justa causa. Realmente tem que ter uma causa justa para mandar um funcionário embora, é isso na prática? É isso na prática. A justa causa, na verdade, ela é um ato que acontece dentro da empresa ou uma funcionalidade do próprio empregado de que quebre a confiança dessa empresa. Então, assim, se eventualmente essa pessoa tem um cargo de confiança e ela age com uma insubordinação, ou ela age de uma forma equivocada, fora dos parâmetros, que a empresa não pode mais confiar no trabalho dela, aí a justa causa ela pode ser aplicada sim. Mas a causa ela é bem objetiva na lei. Ah, pode demitir por justa causa se acontecer isso, ou tem uma questão subjetiva incluída que depende de análise? Não, nada subjetivo, tá? A justa causa ela tem que ser muito fundamentada e muito bem documentada. Então, a lei, o artigo 482 da CLT, ele traz um rol de situações que podem fundamentar a justa causa. Desídia, mau procedimento, eventualmente, se a gente tiver ali agressões dentro da empresa, situações, por exemplo, de desvio, furto, né? Tudo isso entra dentro da especificação da justa causa. Uma pessoa que faz fofoca ali no ambiente de trabalho e, de repente, causa aí algum constrangimento, ela pode ser demitida por justa causa? Pode, desde que a gente consiga verificar provas. Então, quando eu falo provas, o que são essas provas, né? A gente tem que Sim. entender para poder até, tanto parte do empregado quanto do empregador, poder entender como que funciona isso. A questão da prova é o seguinte, primeiro, tudo é monitorado. Então, normalmente, todos os locais têm câmeras, tem gravação de áudio, então verificar como está sendo esse ambiente do trabalho. É uma pessoa que coleta informação aqui, depois passa para lá e vai contaminando esse ambiente do trabalho. Então, a gente tem possibilidades, tem ferramentas para poder verificar isso. Tanto é que o pessoal de RH, que trabalha muito com RH, eles fazem, né, feedbacks, fazem, às vezes, avaliação de ambiente, até para poder identificar determinadas situações que possam estar gerando até constrangimento. Por quê? Porque, eventualmente, dependendo da situação da fofoca, vamos dizer assim, pode ocasionar um assédio, pode ocasionar um dano moral, pode ocasionar até doença psicológica na pessoa que está sendo motivo, né, vamos dizer assim, dessa fofoca, porque a pessoa ela começa a se sentir inferior, as outras pessoas ao redor dela começam a isolar ela, né? Então, toda essa situação vai gerando um ambiente de trabalho conflituoso e pode ocasionar até doenças psicológicas na pessoa que está sendo vítima. E hoje em dia a gente tem também muito nas empresas o compliance, né, Maiara? Que isso também gera para o empregador alguma situação que pode levar a essa demissão por justa causa? Sim, na verdade, toda a análise da demissão de justa causa, ela é muito fundamentada no compliance, tá? O compliance são as boas práticas dentro da empresa. O que é boa prática? Vamos lá. A gente estar de acordo com a lei, então, assim, eu não posso, por exemplo, suprimir hora extra, não posso não pagar FGTS, não recolher o FGTS, eu não posso atrasar salários, assim, são as práticas normais e comuns ali que a legislação exige, tá? Além disso, a gente também tem a questão de análise pessoal e ambiental. Então, a gente sempre fala análise 180, que é do gestor para os colaboradores. Análise 360, que a gente fala entre o colaborador também analisa o gestor e o gestor analisa o colaborador. Então, para a gente poder pontuar e identificar, tá? Essas eventuais ganchos aí que podem ocasionar problemas até para a própria empresa. Ah, tá. Mas de acordo com essas boas práticas, quem não seguir as boas práticas pode ser demitido por justa causa. Com certeza. É por isso que é importante a empresa ter sempre documentado um código de ética,
né? Tá. Nesse código de ética, estabelecer o que é aceito ou não dentro da empresa, qual que é a conduta que a gente espera do empregado ali para que ele permaneça dentro da empresa, para que ele se estabeleça ali dentro da empresa, que nada mais é que a cultura da própria empresa, né? Você conseguir passar para o seu colaborador a cultura da sua empresa e dentro dessa cultura ele andar conforme é esperado. Por exemplo, tem coisas que não são razoáveis, né? Não se espera que uma pessoa chegue no ambiente jogando as coisas, por exemplo. Então, se eventualmente uma conduta dessa é verificada, vem esse gestor, vem um coordenador, enfim, quem é responsável por essa pessoa e faz uma advertência verbal. Olha, o que está acontecendo? Muitas das vezes, uma coisa que a gente também tem que verificar, que às vezes pode acontecer, é dessa pessoa estar passando por algum problema psicológico, né? A gente com a NR1 aí, a gente até conversou bastante sobre isso já, né? A gente até com a NR1, a gente agora verifica que tem que ter essa análise mesmo dentro da visão psicológica, dentro do que essa pessoa está passando para verificar. Essa pessoa está tendo algum problema dentro da empresa ou está tendo um problema fora da empresa? Porque também isso pode, as situações pessoais podem influenciar ali no próprio ambiente de trabalho. Mas se for um burnout, por exemplo, que normalmente é ocasionado por conta do ambiente, ela não pode ser demitida por justa causa se ela tiver, de repente, uma crise dentro do ambiente de trabalho? Na verdade, assim, o burnout, ele é um esgotamento, né? Normalmente, esse esgotamento, ele pode ocasionar até, por exemplo, assim, realização do trabalho. Então, a pessoa não consegue realizar aquilo com a maestria que fazia eventualmente. Pela fadiga mesmo. Então, assim, é isso que tem que ser analisado. Por isso que é importante a gente ter a NR1 bem feita dentro da empresa para mapear onde que estão esses riscos psicossociais. Dentro desse mapeamento, a gente vai conseguir verificar, olha, essa pessoa aqui está apresentando atestado ou está apresentando situações que não são condizentes com o histórico dela dentro da empresa, porque isso conta muito também. Você conhecer o seu empregado, saber, né, a conduta dele, como que funciona ou não. E também a questão de evitar, né, que essa pessoa fique afastada. Né? Porque não é que não é para não afastar, né? Vamos deixar bem claro, né? A ideia é o quê? É pensar na saúde mesmo desse funcionário, desse colaborador, para que ele fique bem, né? Quando a gente fala em justa causa, de forma alguma eu posso fazer uma justa causa porque o meu funcionário está doente, eu vou fazer uma justa causa. Isso não existe, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Por isso que é importante a gente ter toda essa documentação e até treinamento da própria empresa passando para o funcionário treinamentos para que possa ser entendido como que a empresa quer que a conduta desse funcionário esteja dentro da empresa ali, dentro do ambiente do trabalho. Mas, assim, até para a gente fechar essa questão da NR1, você acredita que vai haver uma influência dela na decisão da justa causa mesmo ou não? Ou vai haver uma compreensão maior, não sei se seria bem essa palavra, mas até um temor do empresário de, será que isso é realmente justa causa? Vai ter uma análise mais criteriosa na hora de fazer esse tipo de demissão? A justa causa, independente da NR1, tá? Ela tem que ser criteriosa, tá? Porque dentro do que a gente fala, o que é esperado? Que o contrato de trabalho se mantenha. A ideia é, sobre todos os aspectos, manter um contrato de trabalho, a relação de vínculo ali de trabalho, de emprego entre o empregado e a empresa. Isso daí, vamos dizer assim, é a máxima, né? É o que a gente mais espera. Contudo, existem situações dentro do dia a dia que são inaceitáveis. Tá? Então, dentro disso que é inaceitável, é que está o 482 da CLT, que fala da justa causa, que é quando a empresa demite o funcionário, né? Então, por exemplo, assim, se eu sou um caixa, por exemplo, de um mercado, e eu furto, dou um jeito de pegar as notas maiores e esconder dentro do meu bolso, de alguma forma. Tem câmera, é verificado isso, é passado, é feita, a gente faz uma investigação dentro disso, houve testemunha, verifica o que aconteceu,
aconteceu, e ainda dá a oportunidade do funcionário se defender. Falou assim, olha, você tá vendo essa imagem aqui, por exemplo? Ó, tem essa nota aqui, você tá colocando no bolso. O que aconteceu aqui? Você estava guardando, você, né? De forma alguma acusar, porque isso não é parte da empresa acusar ninguém. A empresa, ela vê o fato, o que ela vai fazer? Ela tem que reportar para a autoridade competente, que seria uma polícia. Então, faz um boletim de ocorrência, entrega e a polícia vai qualificar aquilo ali como furto ou não. Não é a empresa. E para a empresa é a análise do seguinte: será que eu confio nessa pessoa para ela permanecer no caixa, permanecer dentro da minha empresa? Eu acredito que não gera mais essa confiança. Então, daí sim, dentro de tudo que a gente levantar e expor, é que a gente vai conseguir efetivamente manter esse contrato ou não, esse vínculo ou não, né? Queria falar um pouquinho de assédio, né? Que também é um assunto bem alto aí e bem delicado. O assédio moral e assédio sexual, normalmente, ou via de regra, ele acontece de cima para baixo, né? O superior assediando o que está subordinado. Mas o contrário pode existir e que gere também uma justa causa? Ó, o assédio, independente se vem de cima ou de baixo, ele gera justa causa, tá? Desde que, novamente, é efetivamente comprovado, tá? A gente tem que tomar esse cuidado. O que é difícil nesses casos. O que é difícil, porque normalmente o assédio moral ou sexual, ele não acontece no público, entendeu? Às vezes a gente vai na cozinha da empresa e aí eu te assedio ali. Às vezes vai num estoque que é um pouco mais afastado, a mulher é assediada ali pelo gerente. Então, assim, a gente só tem que entender um pouquinho a diferença disso, tá? Então, assim, o assédio sexual, ele vem com uma intenção sexual. Ou seja, eu quero ter um benefício sexual, ou seja, sair com a pessoa, ter um relacionamento com a pessoa, e para que isso aconteça, eu utilizo o meu cargo, por exemplo, ou a ideia que a pessoa pense que eu tenho alguma gestão ali que eu possa influenciar uma outra pessoa para aumentar o salário dela, dar uma premiação para ela, uma promoção, algo nesse sentido. E aí eu uso disso para poder ter essa vantagem sexual em cima da pessoa. Então, quando a gente fala em assédio sexual, a gente tem esses requisitos. Então, eu preciso ter a intenção e eu preciso que a pessoa acredite que eu possa dar privilégios para ela dentro da empresa. E isso pode dar uma justa causa. E com certeza. Com certeza. Aí, dentro disso, é por isso que dentro do compliance que a gente falou, um dos pilares é o canal de denúncia. E é por isso que a empresa tem que ter um canal de denúncia de forma anônima, né? Para que ela possa também verificar dentro desse canal de denúncia se existe mesmo esse assédio, se eventualmente não é uma pessoa que às vezes não gosta da outra e está fazendo essa denúncia para prejudicar. Tem muito isso também, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E o assédio moral, ele vem com a intenção mesmo de você isolar determinada pessoa. Que aí vem a questão do burnout, da depressão, às vezes pânico, que acaba ocasionando no ambiente de trabalho essas situações na vítima, né? O compliance, ele jamais pode ser considerado uma forma de assédio moral. Então, tô dando esse exemplo porque é uma imposição, no bom sentido, das práticas que a empresa quer adotar. E aí, quando existe, às vezes, uma insubordinação, queria até usar o exemplo assim, a empresa obriga você a utilizar um uniforme. Eu não quero usar. E aí, inverter a situação, né? O compliance é uma forma de me acuar, me assediar. Isso não pode acontecer. Não acontece porque o compliance, ele vem contra isso, né? Ele vem, na verdade, para dar essa segurança de que a empresa, ela está subsidiada, ou seja, ela está dentro do que a norma, a legislação permite e para também melhores práticas, né? Então, quando a gente fala isso, a gente estabelece esse tipo de comando, vamos dizer assim, por exemplo, compliance. Vamos dizer, dentro do compliance, a gente vai ter lá um manual de ética da empresa, tá? Vamos dizer que é uma empresa que tem relacionamento com ente público, né? Então, é uma empresa que às vezes pode participar de licitação, ter contato, alguma coisa nesse sentido. Eu não posso me aproveitar disso para tirar benefício. Então, no código de ética, através do compliance, das normas do compliance, esse código de ética vai estabelecer que a pessoa que tiver contato ou relação com o ente público ou que vai fazer negociação, vai participar de licitação, ela não pode, por exemplo, ficar aceitando presente.
Então, aceito o presente do fulano para ver se vai beneficiar em alguma coisa ali na frente, sabe? Aquela coisa, é óbvio, presente corporativo, quando a gente faz assim, é uma agenda, uma caneta, isso daí a gente fala que é um valor agregado baixo. É diferente de eu pegar e chegar na pessoa e, por exemplo, dar uma caneta Montblanc que custa lá 50 mil reais a caneta, 100 mil reais uma caneta, entendeu? Então, assim, tudo é ponderado, então, mas você tem que prever isso. Né? Até para que você verifique se não é esse funcionário que possa estar contaminando ou prejudicando o andamento da empresa. Porque aí pode ter desvio, pode ter, eventualmente, ele está trabalhando para sua empresa, mas também está fazendo um serviço para o concorrente, né? Tudo isso é quebra de confiança. Tudo isso, quando bem apurado e bem feito, gera justa causa. E tem casos em que a empresa erra ao aplicar a justa causa? Muito, porque entra a questão da emoção, né? Principalmente quando o empresário ele se sente roubado, vamos dizer assim, se sente furtado, né? Por quê? Porque ele pôs a confiança nessa pessoa. Como que essa pessoa está dentro da minha empresa e ela está fazendo esse tipo de conduta na minha empresa, né? Só que a gente tem que tirar a emoção nessa hora, né? A gente tem que agir ali com a razão, a gente tem que documentar, a gente tem que fundamentar, porque quem vai olhar isso friamente, que é um juiz. Ele não vai pôr emoção ali para julgar, para sentenciar. Então, não adianta eu pegar e querer acusar, por exemplo, a Maiara de furto, sendo que eu não tenho uma prova disso. Né? Inclusive, eu posso até responder por crime de injúria, isso. Eu posso até responder por crime dentro, por eu estar acusando a pessoa aí de algo que efetivamente ela não aconteceu, ou pelo menos eu não provo. É o juiz que dá a canetada final, vamos dizer assim? Você demite alguém por justa causa, mas o juiz vai validar isso? Ou é só se houver um questionamento da outra parte? É só se houver um questionamento. Então, por exemplo, eu vou mandar você embora por justa causa, né? Você está insatisfeita, acho que foi injusto. Você vai entrar com uma ação trabalhista. Nessa ação trabalhista, o juiz vai ouvir você, né? Por que você acha que foi injusto? Vai ouvir a empresa, por que a empresa fez essa demissão por justa causa, e dentro do que tiver ali estabelecido no processo, ele vai julgar, não, realmente é motivo de justa causa ou não. Uma coisa que eu acho que é interessante, a gente esqueceu até de abordar aqui, porque esse tema, nossa, eu adoro esse tema, eu acho muito fascinante. De uma fala sua, vem umas 10 perguntas na minha cabeça. A gente fica pensando assim, porque uma coisa puxa a outra, mas não sei se vocês sabem, mas assim, pode também um empregado dar justa causa para a empresa. Sério? Sério. Se eventualmente a empresa não cumpre com as normas dela, por exemplo, eu não deposito o FGTS. Eu posso fazer rescisão indireta, que a gente chama, que nada mais é que a justa causa do empregado para a empresa. Mas aí ele recebe os direitos ali, a rescisão contratual? Aí recebe como se fosse uma rescisão sem justa causa. Tem que receber tudo normal, entendeu? Mas aí o empregado falando assim, você quebrou a confiança que eu tinha em você, porque você não está cumprindo com as suas normas e com a regra que é, por exemplo, depositar meu FGTS. Ou atrasar salário, por exemplo. Então, assim, dá para inverter essa história também, né? Mas existe algum ônus para a empresa nesse caso? O ônus seria a empresa verificar o que a pessoa tá arguindo ali, tá falando, né? Se efetivamente é um motivo de ruptura contratual ou não. E responder. Se efetivamente for, a empresa pode fazer essa rescisão sem justa causa, né? Faz a rescisão indireta, reconhece essa rescisão indireta e faz o pagamento de todas as verbas, de aviso prévio, 13º, férias, multa de 40% do FGTS, vai fazer tudo normal, como se fosse uma rescisão sem justa causa. Entendi. Ou seja, o feitiço pode virar contra o feiticeiro, com certeza. É por isso que eu falo assim, é limitando o outro, né? A gente sempre tá um fiscalizando o outro. E a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Porque, normalmente, e hoje, a gente, infelizmente, tem visto muito isso. As empresas estão tendo bastante dificuldade em se manter. E dentro dessa dificuldade, uma das primeiras coisas que a gente já né, dentro da prática ali, dentro da experiência, já percebe é que começou a faltar pagamento de FGTS porque a empresa já está encontrando dificuldade. A primeira coisa que a empresa deixa, às vezes, de recolher é o FGTS, né? Então, eventualmente, se isso acontecer, pode gerar a rescisão aí indireta por parte do empregado, né? O empregado falou assim, olha, você não está cumprindo com a sua obrigação,
Quebrou a confiança, eu quero a rescisão indireta do meu contrato de trabalho. No caso do serviço público, né, que não é regido pela CLT, aí pode haver demissão por justa causa? Porque a gente tem aquela imagem da estabilidade, né? E pode haver? Pode, mas é diferente daí. Aí vai seguir a regra do estatutário, que são as regras próprias para o determinado concurso. Então, vai verificar, abre-se um processo administrativo dentro dessa relação, né? Dentro do ente público com o funcionário, o servidor, né? Abre-se um processo administrativo para averiguar essa falta, né? Se for averiguada efetivamente essa falta, além de ser crime contra, né, o Estado ou o município, enfim, além de ser crime, ou se for ente federativo, além de ser crime, também pode ocasionar a cessação dessa relação, né? Que não é uma relação de trabalho. Então, acabaria, vamos dizer assim, um concurso que a pessoa passou ali, que tem essa vitalicidade, tem a estabilidade, mas acaba ali quando é verificada que efetivamente ele agiu contrariamente às normas que são estabelecidas pelo estatuto que ele está sendo regido. Eu fico pensando assim, né, Maiara? Eu sei que você assessora muito o lado empresarial, mas para o trabalhador é ruim, né? Ele ser demitido por justa causa duplamente, porque num outro emprego não fica meio que uma mancha no currículo dele, porque se ele teve uma justa causa é porque ele realmente tem um motivo muito grave, pelo que você está falando, os motivos são muito graves para ele ser demitido. E as empresas hoje, elas pedem referências e tudo, ou seja, tem que se evitar ao máximo uma situação extrema como essa, né? Com certeza. Mas, na verdade, é assim, em lugar nenhum vai estar escrito que essa rescisão foi por justa causa. Sim. Né? Então, por exemplo, lugar nenhum que eu digo, documento que a outra empresa que ele tiver vindo participar Na carteira, ou se puxar pelo e-social, não vai ter não vai conseguir ver essa informação, não vai ter essa informação. Mas, assim, o que vai ter? Eventualmente, se ele comentar, né? Às vezes tá conversando ali com os colegas, fui mandado embora por justa causa da outra empresa. Daí já faz esse alerta, né? Já dá esse alarde. Eventualmente, se acontecer, por exemplo, de pedir referência, a orientação que a gente sempre dá é não passe referência, por exemplo, ele roubou, ele furtou, não pode. De forma alguma, você não pode falar isso, né? Porque você prejudica o funcionário que saiu dali, você prejudica. Então, assim, referências, olha, ou a empresa dá referência falando que ele trabalhou de tanto a tanto e desenvolveu atividade tal, vamos dizer assim, ou não dá referência nenhuma. Fala assim, olha, a empresa tem por costume não dar referência, tá? Por quê? Porque, eventualmente, se ele depois comprova, vamos dizer assim, que ele passou na parte seletiva ali, fez prova, fez entrevista, tá no final... E ele tem algum acesso, ele tem alguma informação, alguma prova de que ele só não foi chamado para aquela vaga porque a empresa anterior falou mal dele, aí gera o direito de indenizar. Entendi. Ou seja, a empresa que vai fazer a demissão por justa causa, ela tem que se resguardar de uma série de requisitos. Você falou da documentação, das provas, e ela precisa seguir aquele passo a passo. Primeiro dar uma advertência, depois dar um gancho, né? Que a gente fala, que é a suspensão. Sim. Nem sempre, tá? Às vezes, o que a gente precisa fazer? Verificar a gravidade do ato. Por exemplo, olha, a Maiara chegou aqui e xingou, eu te xinguei, por exemplo, né? Existe a gravidade do ato? Existe, mas é uma gravidade que a gente vai precisar de disciplina. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso aplicar uma disciplina na Maiara para que a Maiara não faça mais isso. Então, aí eu vou aplicar a advertência, eu vou conversar com a Maiara, eu vou dar um feedback para ela e vou trabalhar essa situação. Com você, que foi a vítima, né, que foi xingada, também eu vou fazer um trabalho com você. Eu vou conversar com você, vou te ouvir, a gente vai verificar a situação, o que aconteceu, para também você entender que a empresa está olhando para você e não só pelo ocorrido ali, pelo fato da Maiara ter agido de forma errada, né? Contudo, se a gravidade do ato é tão grande que eu não consigo mais manter essa pessoa dentro da minha empresa, eu posso mandar ela embora por justa causa direto.
Tá? Como que eu faço isso? Eu vou analisar se dentro do rol estabelecido lá da CLT, ele vai estabelecer, olha, eu posso mandar embora porque essa pessoa, por exemplo, ficou pelado dentro da empresa. Entendeu? Então, assim, é uma coisa... Menina, é que você não tá entendendo. Isso acontece? Acontece. Acontece. Esse tipo de situação, infelizmente, tem acontecido. Nossa. E eu acho que é interessante isso, porque assim, a gente não ouvia falar tanto, sabe? Desse tipo de situação, às vezes de assédio, às vezes assim, sabe assim, querer por todo jeito passar a mão na pessoa, sabe assim? Então isso é muito grave, entendeu? Então, a ideia aqui, e é para ter isso mesmo na cabeça, é um extremo, a justa causa, ele é o extremo. É o tipo de situação que eu falo assim, não tem mais como, não tem mais condições. Bom, vocês citou um exemplo aí que eu nem imaginava da pessoa ficar pelada dentro da empresa. Mas você lembra de alguma outra situação que você falou, nossa, não acredito que isso acontece dentro de uma empresa? Você deve ter vários casos, Já né? a gente tem. Olha, eu já tive em frigorífico, né? Que a gente atende, a questão do frigorífico é muito interessante, porque assim, principalmente abatedouro, né? A gente tem que lidar ali com um psicológico muito, muito grande nesses funcionários, porque querendo ou não, eles fazem um abate do animal, né? Querendo, ali tem toda uma questão, óbvio, que faz dentro, né, da forma mais correta ali para o animal não sofrer e tudo mais, mas querendo ou não, a pessoa tá ali nessa linha de frente, né? É uma situação que tem que ser acompanhada. E ali tem muita faca, tem faca de todo jeito, né? Tem faca, tem afiador, então assim, às vezes já vi briga entre funcionários de desossa, sabe? Nossa, Assim, usando faca. Um ameaçando o outro com a faca. Cozinha. Já tive também problema com cozinheiros brigando dentro da cozinha também, que é um local que tem essas ferramentas que são perigosas. Eu já tive questão de assédio, né? Assédio sexual, né? E o que é mais grave, assim, do meu ponto de vista, as mulheres vêm pra gente, porque daí a gente tem que fazer todo, né, um envolvimento, tem que conversar, porque a gente precisa entender o que tá acontecendo. Não é simplesmente você chegar e falar assim, o fulano me assediou. Não é assim, né? A gente precisa entender o que tá com esse contexto. Por quê? Porque quando você vem com uma denúncia dessa, é porque você já não estava mais aguentando essa situação. Você já aguentou bastante. Você já ali, aguentou né? bastante. Então, se você já aguentou bastante, muitas mulheres, às vezes, já podem ter aguentado isso antes de ninguém relatado. Então, por isso que tem que ter essa investigação. Até para a gente conseguir verificar e para a gente conseguir levantar se esse assediador está tendo essa conduta sempre, ou se foi em específico com essa pessoa, para a gente entender o que está acontecendo. Então, assim, já teve casos de assédio, já teve caso, por exemplo, da pessoa chegar e quebrar maquinário, socar a máquina, sabe? E quebrar a máquina que, assim, é cara, uma peça custa não sei quantos milhões, sabe? Assim, então, depredar patrimônio da empresa. Então, isso é muito grave também. Então, assim, são situações que às vezes eu vou ser bem sincera, quando eu falo isso, eu até tenho medo de falar isso, nem se eu devo falar isso. Porque, assim, porque eu falo assim, gente, olha, eu já vi cada coisa e eu acho que nada mais me surpreende, sabe? Imagina. Depois eu vou contar pra vocês se alguma coisa vai me surpreender hoje, porque quando eu falo isso, vem uma coisa que eu falo assim, não é possível uma coisa Achei que eu já tivesse visto tudo. Por isso que, pelo que você está falando, é extremamente importante ter uma assessoria jurídica na empresa bem atuante, né, Mayara? Para fazer esse olhar realmente com sangue frio e ver se caracteriza ou não. Sim, isso é indispensável. Hoje, a empresa que quer se consolidar, que quer manter, vamos dizer, o caixa funcionando, porque, vamos pôr na cabeça, ação trabalhista, processo trabalhista, quebra a empresa, tá? Isso eu falo, assim, sem medo de errar. Fecha. O que a gente tem que pensar é o seguinte, eu tenho o meu negócio, eu batalhei para o meu negócio, eu preciso fazer isso aqui funcionar.
né? E como que eu vou fazer? Eu preciso de pessoas. É normal, é uma via de mão dupla. A empresa precisa do empregado, o empregado precisa da empresa porque tem que sustentar também. E vai, é a vida. Mas eu preciso ter uma assessoria jurídica que saiba onde estão os gatilhos necessários para que essa empresa possa progredir e para que ela não caia em furada, tá? Porque justa causa é revertida. E o problema disso tudo, que às vezes a justa causa ela vem com uma imputação de crime, ou seja, um assédio, ou seja, um furto, ou seja, um dano ao patrimônio, alguma coisa nesse sentido. Vem. E aí, como que você vai responder isso? Não se esqueça, empresa também, não a empresa em si, é o PJ, né? Mas o sócio responde por crime, eventualmente acontecido dentro da empresa. Então, é importante ter isso muito bem verificado, muito bem analisado, junto com um jurídico que saiba efetivamente aonde tem que fazer e o que tem que ser feito. Até para que você possa ter o poder também de decisão. Olha, o jurídico entende isso. Mas eu não quero fazer isso aqui. Então, o que você pode fazer isso daqui, você vai ter essa consequência. Você tem que entender, você tem que saber onde você está pisando. Porque é nisso que você vai estabelecer o seu risco, é isso que você vai provisionar em valores, eventualmente, se der algum problema. Você já sabe que vai dar, você vai ter que provisionar valores ou modificar estruturalmente dentro da empresa alguma situação. A justiça trabalhista, há alguns anos, quando eu comecei no jornalismo, se falava muito de que ela pende mais para o lado do trabalhador, que seria o lado mais fraco dessa relação. Queria saber como é que está isso hoje e incluir, né, essa pergunta do tema que a gente está tratando, que é se a justa causa, quanto dela que é revertida hoje no judiciário e acaba também tendo um ônus maior para o empregador. Na verdade, assim, essa visão, ela existe ainda, porque foi consolidado dessa forma. E nós temos uma legislação trabalhista um pouco fora da sociedade, do meu ponto de vista, porque é uma legislação dos anos 40. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que retroceder um pouquinho e pensar, lá atrás não tinha internet, não tinha celular. Hoje a gente não trabalha sem isso. Sim. Então, assim, as coisas eram muito mais manuais, então era diferente, né? É óbvio que lá não existia, por exemplo, respeito efetivamente à jornada, pagamento efetivamente de hora extra, tinha muito mais manipulação. Hoje em dia, com telemetria, com cartão ponto digital, com tudo isso que você entra no computador, o cara do TI sabe onde que você tá, o que você viu, quanto tempo você ficou. Então, assim, esses rastreios, elas trouxeram muito mais controle para a empresa, né? Então, a gente tem que tomar cuidado em alegar algumas coisas, porque apesar da legislação ela ser pautada dentro de uma realidade societária diferente, ela ainda está vigente, né? Então, óbvio que a questão de saúde, a questão de bem-estar do trabalhador, a questão desse amparo, ela ainda é muito forte na Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho está aí para isso. Né? É ela que vai verificar, ela que vai ali, quando acionada, tomar as diretrizes necessárias. E a justa causa, ela só vai ser revertida se você fizer mal feito. Entendeu? Por isso. Entendi. Então, assim, não tem como eu falar para... Assim, a maioria da justa causa, eu vou ser bem sincera, quando eu vou para fazer uma justa causa, para documentar essa justa causa, para analisar se é justa causa ou não, dificilmente eu perco, tá? Por quê? Porque é uma coisa muito bem documentada, muito bem feita, porque eu não quero que a empresa corra o risco. Óbvio que 100% não consigo, mas ali estamos perto, estamos pelo menos ali nos 99%. Ou seja, se estiver bem documentado... É difícil, porque eu fiquei pensando numa outra pergunta. Em alguns momentos, você até orienta, fala, olha, isso daqui daria uma justa causa, mas a gente não está tão bem documentado, então é melhor optar pela rescisão normal. Para não ter dor de cabeça lá. Nossa, com certeza. Eu falo assim, olha, o fato ocorrido é caracterizador de justa causa. Contudo, a gente não conseguiu comprovar efetivamente isso daqui. E aí, eu faço a análise e dou o risco. A decisão sempre vai ser da empresa.
né? Porque às vezes a empresa conhece o empregado que tem, ela conhece o ecossistema dela, ela sabe como que funciona. Então ela fala assim, não, eu prefiro correr o risco de ter a justa causa revertida do que essa situação, mesmo não comprovada, gerar precedente para outros empregados. O índice hoje de justa causa no Brasil é alto? E se sim, isso é preocupante, né, de uma certa forma, porque significa que o funcionário também não está atendendo a essas expectativas, está havendo essa quebra de confiança realmente? Não tem sido alto porque as pessoas não sabem fazer. Entendeu? E aí, às vezes, o empregado, para falar assim, eu não quero ter dor de cabeça, manda sem justa causa mesmo. Acontece muito isso, tá? Então, se a gente for apurar a fundo e efetivamente documentar e ir atrás, seria maior. Com certeza seria maior, tá? A gente tá lidando, eu nem vou falar que é com a geração, a gente tá lidando com um mercado de trabalho muito diferente. Eu tenho muitas oportunidades, ao mesmo tempo eu não encontro pessoas, tem muita gente precisando, tem muita vaga em aberta e eu não consigo fechar vaga. Eu vejo isso muito em alguns clientes que eu atendo, que são centros de distribuição, por exemplo, que precisa ali de pessoas para trabalhar e tal. Eu vejo isso muito, sempre está com vaga em aberto. O hospital mesmo sempre está com vaga em aberto. Porque as pessoas não estão mais parando, as pessoas estão pensando assim, olha, se eu trabalhar 1 ano, eu vou conseguir, e eu for mandado embora sem justa causa, eu vou conseguir, por exemplo, receber seguro, fico pelo seguro mais 6 meses, aí eu volto a trabalhar. Então, assim, existe ainda essa matemática, sabe? Então, se eu for apurar efetivamente as rescisões sem justa causa, eu vou ver que algumas poderiam caracterizar aí a justa causa, sim. Só que não são feitas ou por receio da empresa, porque às vezes não sabe como fazer, ou quer fazer, mas tem receio depois de ser revertido e ter que pagar lá na frente, né? Ou não tem a orientação correta, pelo menos para entender onde que está pisando. Olha, se eu fizer por justa causa é assim, se eu fizer sem justa causa é assado, para a gente poder até mensurar risco. Tudo isso, e é importante deixar claro também, tudo é financeiro. Né? Tudo é financeiro. Então, qual que é o meu risco? Vale a pena esse risco? Não vale? Como que eu vou fazer? Como que eu não vou fazer? Então, o índice de justa causa hoje é baixo, não é um índice elevado, por conta disso. Por isso que a gente traz esse tipo de informação até para ver, né, a importância que tem realmente uma assessoria jurídica bem feita, né, para orientar bem. E dos dois lados, eu acredito, né, Mayara? Porque ninguém quer mandar ninguém embora. Isso não é produtivo para a empresa, não, né? De forma alguma. Porque assim, olha, pro lado do empregado, vamos dizer, o empregado que manda a empresa embora, vamos dizer, né? Ele vai ter ali o direito dele do seguro-desemprego, mas depois ele vai ter que voltar para o mercado de trabalho, ele vai ter que fazer uma nova adaptação em uma nova empresa. Então, assim, ele não cria essa história, esse vínculo, né? Esse vestir a camisa hoje tá bem difícil de encontrar, né? E pro lado da empresa também não é ruim, também não é bom, na verdade, né? Por quê? Porque ela tem que ter tempo de integração, ela vai ter que treinar essa pessoa, ela vai ter que fazer, eventualmente, se for com máquinas ou se for com sistema, essa pessoa ela vai levar um tempo para pegar o ritmo, né? Então, e tudo isso envolve tempo, envolve dinheiro, envolve disposição dos outros para poder ensinar e repassar, envolve disposição dessa pessoa nova para poder aprender e adequadamente ir tocando o serviço e fazendo as atividades que ela foi contratada. Então, assim, para todos os lados é uma demanda, é um esforço muito grande, né? De tempo, de dinheiro, de disposição. Então, quando a gente anda certo, vamos dizer assim, é muito mais fácil, né? Sim. Porque você acaba já sabendo, olha, eu sei o que eu tenho que fazer, vou chegar, vou sentar, vou fazer e tal. E a empresa sabe que tem que pagar, paga certinho, faz tudo certo. Então, é mais nesse sentido que a gente também tem que pensar, né? Muito legal esse bate-papo. Acho que dá uns 50 podcasts só para falar de justa causa aqui, porque é um assunto bem profundo mesmo, né? Mas, né, essa questão do tempo, né? É sempre o tempo,
Fica para uma próxima, mas gostei muito desse nosso bate-papo. Mayara, obrigada, viu? Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite. Eu acredito que, assim, você traz muita informação para o pessoal, isso é muito bacana, parabéns por isso, por essa disponibilidade, né? Em ensinar as pessoas também, para as pessoas também poder aprender um pouco mais. Com certeza. Esse é o nosso intuito aqui e trazer pessoas que entendem do assunto. Muito obrigada. Obrigada. E eu agradeço você também, a sua companhia nesse nosso podcast, que tem realmente esse objetivo: trazer de uma maneira leve assuntos que vão interessar você no seu dia a dia. E eu te vejo no próximo episódio.